Oi, para quem não me conhece, eu sou a Júlia Soledade e também Júlia Soledarte, para quem me conhece aí dos vídeos de pintura. Para quem não conhece, fica aí o convite para você dar uma olhadinha no meu trabalho, nas redes sociais vizinhas ou aqui no YouTube também tem nos shorts os vídeos das minhas pinturas, do que eu faço e dou uma viajada aí. Então dá uma espiadinha lá. Me apresentei, falei um pouquinho do meu trabalho e agora eu vou falar aqui desse canal. Ele é um canal para reflexões, provocações, pensamentos. Eu sinto muito as coisas, é sempre com muita emoção e eu penso muito também, né? Então é um espaço, o canal do YouTube é um espaço para compartilhar, para falar, para criar uma conexão, uma comunidade. E é isso, bora pro vídeo. O tema, a pauta de hoje é o que tá escrito aí no título: 8 ou 80, equilíbrio, e de onde que veio isso, né? Esse vídeo é sobre a gente sempre viver nos extremos. Da onde que saiu isso? Eu tenho que ser bom em tudo, ou é bom ou é ruim, ou você é perfeito ou você é fracassado. Nunca tem um ponto onde, tá ok, tá bom. A gente vive se colocando nesse lugar de ou presta ou não presta, né? Por isso 8 ou 80. Onde que estão os números entre o 8 e o 80? Onde que tá a escala de cinza? E às vezes, não dar o nosso melhor vai ser o nosso melhor, né? A gente tem que ser bom em tudo que a gente faz. Às vezes um hobby é só um hobby. Às vezes você gosta de cozinhar, mas a sua comida não fica boa. É ruim? Talvez seja, mas se você gosta, né? Insiste, vai levando. Eu acho que os extremos que são só válidos e reconhecidos, né? E o meio do caminho? E o meio? E o processo? E a tentativa? O fato de você tentar não deveria ser louvável? Ou a imperfeição, ela não poderia ser apreciada? Então, entende o lugar que eu quis chegar? O que eu quis dizer? O perfeccionismo, o perfeccionismo traz uma frustração constante, eu escrevi aqui, né? Então, assim, o seu melhor pode ser o seu pior. E será que a gente está preparado para isso? Eu tive uma situação recente até, onde eu fiz tudo que eu podia fazer, porque sempre que eu tô fazendo as coisas, eu me coloco nesse lugar de precisa ser perfeito, ai meu Deus. E aí deu errado. E a pessoa virou pra mim e falou: "Nossa, sempre dá pra melhorar, né?" E aí eu fiquei: sempre dá pra melhorar? Será? Será que às vezes esse não é o meu limite? Será que às vezes esse não é o máximo que eu consigo oferecer? E qual é o problema se for, né? Paciência, calma, tempo, processos. E a arte me ensina muito isso. Então a tinta tá molhada, molhada mesmo, eu juro. Vamos escolher um lugar que eu não vai estragar. Aqui, ó, molhada. Então assim, e é uma tinta acrílica, em teoria ela seca rápido, mas também tem um tempo para que ela seque, né? Então processo, calma, não adianta eu querer colocar em cima dessa tela, me sujei toda agora. Tudo bem, não tem problema. Não adianta eu querer trabalhar em cima dela agora. Imagina que se fosse tinta a óleo, demora o triplo de tempo. Então, é um pouco dessa provocação, né?
Porque eu comecei de um jeito, mudei, eu fiz os detalhes das orelhas algumas vezes e passei, repassei, voltei. E aí uma hora eu falei, cara, chega, eu acho que tá bom. E quando eu desencanei das orelhinhas peludinhas, eu olhei assim e falei, cara, tá bom, né? É isso, é esse o aspecto, tá bom. E às vezes vai ser esse o ponto que você vai chegar, né? Porque senão esse perfeccionismo, essa insatisfação constante, e casa muito com o outro vídeo que eu falei, que eu já gravei hoje, eu gravei hoje de manhã, inclusive, sobre essas insatisfações constantes que a gente se coloca, né? A quem interessa essa insatisfação? Esses extremos. Por que que a gente tem que ficar nesses extremos? Ou você é bom, ou você é ruim. Tudo bem ser mediano? Não precisa ser super bom, não precisa ser péssimo. Se você estiver no meio do caminho, tá ok. Se esse for o seu melhor agora, tá ok, certo? Isso é um pouco de flexibilidade também, mental, uma flexibilidade que te permite relaxar, sabe? E eu percebi que eu não relaxava muitas vezes, porque eu ficava muito nesses extremos. E acho que a maturidade mostra que esses extremos, eles existem, mas que existe uma coisa no meio, né? Existe o meio. O meio existe e é reconfortável, é reconfortante. É reconfortante você estar no meio, às vezes. Então, para fechar a minha conclusão, o que eu coloquei aqui, entre esse 8 e 80, o certo, o errado, o bom e o ruim, a gente pode errar, porque tem essa flexibilidade, né? Ou se você é um ou outro, meu pensamento às vezes é mais rápido do que a minha fala. Então eu dou uma... Mas, voltando. Se você é bom ou ruim, não existe um meio termo. Quando você erra, né? E esse perfeccionismo não vai gerar uma frustração? O espaço para errar é o ponto para que você consiga fazer um reajuste. O espaço para errar é uma receita viva de crescimento. Eu só sei que eu errei porque eu não acertei ainda. E quando eu acerto, putz, agora eu fiz certo, agora tá bom. É porque eu errei em algum momento. Senão também você fica né? Então, como é importante todas as frentes, todos os papéis, o bom, o bom e o mal, o meio termo, nem tão bom, nem tão mal, o certo e o errado e o meio certo, né? O quanto que a gente é condicionado por esses extremos e, na verdade, eu acho que parte muito mais de um lugar de construção ativa do que essa dicotomia, né? Então, nem sempre lá, nem sempre cá, às vezes no meio, e você vai ajustando, e às vezes o seu pior vai ser seu melhor, e às vezes o seu melhor pode ser o pior também, por que não? Então, a gente não nasce equilibrado, né? O equilíbrio, ele vem de um lugar de maturidade, de você aprender a perder, de você aprender a errar, de você aprender a pedir desculpas, de você se colocar nesse lugar de imperfeito, nesse lugar de o imperfeito também é aceitável. Isso é maturidade, isso é equilíbrio. Então, um erro, às vezes,
por mais gigantesco que seja, ele tem que ter espaço. Senão a gente vai viver numa frustração infinita. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer. E fica aí, né? E você? Em qual ponto do 880 você tá? Eu hoje tento encontrar números no meio desse 880. Eu tento não exigir tanto que eu esteja sempre no bom. Também não me coloco sempre ali no mal. Eu tô tentando viver um pouco mais no meio. E tem sido bom. Tem sido muito bom. Era isso que eu queria trazer. Se você tem alguma consideração, comentário para fazer, deixa aí. Isso ajuda bastante o canal que está começando. Curte, compartilha esse vídeo para que cheguem mais pessoas, se você acha que fez sentido. Se você achou que eu falei um monte de abobrinhas e baboseiras, quer discordar de mim, fica à vontade também. Eu acho que todos os pontos enriquecem a discussão, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a gostar do que eu tô falando aqui. E também se não estiver curtindo e achar que é um absurdo, fica à vontade para achar outro canal. É isso, né? Tem espaço para todo mundo. E quem curtiu, seja bem-vindo. Bora nessa. E fica aí a reflexão, a provocação de hoje. Finalizando aí esse feriado, depois de um dia de pintura, chegando ao fim dessa tela. Até uma próxima!